Olá, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos para a parte 6 do nosso projeto de instalações elétricas residenciais. E para essa aula, eu reservei os seguintes objetivos. Primeiro, princípios básicos para o dimensionamento de condutores. Então, iremos falar um pouco aí sobre os condutores de uma instalação. Na sequência, tabela de temperatura para condutores, tabela com os tipos de linhas elétricas e, por fim, tabela de capacidade de condução de corrente elétrica em amperes. Então, percebam que na aula de hoje teremos bastante interpretação de tabelas, tá? Tabelas retiradas da norma, obviamente, que eu já coloquei para vocês na aula passada. Legal, então eu passo aqui alguns princípios, né, para dimensionamento de condutores. Nós temos o seguinte: os condutores utilizados em uma instalação elétrica residencial, eles devem ser dimensionados levando em conta a máxima capacidade de condução de corrente elétrica, o limite de queda de tensão admissível, a sobrecarga e o curto-circuito. Tá? Então, esses são os pontos a serem considerados no dimensionamento de condutores elétricos. A norma NBR 5410, no seu item 6.2.5, fornece uma série de recomendações para proteger os condutores e as suas isolações submetidos aos efeitos térmicos produzidos pela circulação de corrente. Então, como vocês já devem saber, né, escopo de outra disciplina, a corrente elétrica é basicamente a circulação ali de elétrons, né, cargas elétricas, no caso os elétrons, por certa unidade de tempo. Normalmente consideramos aí por segundos, tá? Sistema Internacional de Medidas. Então, se eu tenho um fluxo de cargas muito alto num curto espaço de tempo, eu tenho uma elevação de temperatura. E isso é levado em conta na NBR 5410 para a proteção aí da instalação, para a proteção dos condutores. Legal. Então, falando agora um pouco sobre a queda de tensão em condutores, temos o seguinte: em instalações elétricas residenciais, normalmente a distância entre o quadro medidor e o quadro de distribuição, assim como do quadro de distribuição até a carga, é pequena. Tá? Isso significa que o critério de limite da queda de tensão não é determinante no dimensionamento desses condutores. No entanto, caso a distância seja grande, como em instalações prediais e industriais, é preciso considerar os limites admissíveis de queda de tensão e dimensioná-los de acordo com a normativa NBR 5410, de baixa tensão. E esse dimensionamento, turma, é dado pela segunda lei de Ohm, vocês devem ter estudado em outra disciplina, que é basicamente aqui a resistividade do elemento condutor, se é cobre, se é alumínio, que é dado em ohms metro, multiplicado pelo comprimento do condutor, no nosso caso, dividido pela seção nominal do condutor. Isso dá para nós uma resistência em ohms. Tá? Então perceba, se eu tenho longas distâncias, né, a distância é dada aqui pelo L, né, que seria ali o comprimento, a distância. Então, se eu tenho uma distância muito elevada, eu tenho, obviamente, uma alta resistência. Tá? Se eu tenho uma pequena distância, eu tenho uma baixa resistência. Quanto menor a resistência, menor o impacto da queda de tensão no circuito. Tá? E para instalações residenciais, esse comprimento muito pequeno, né, conforme eu já disse aqui entre os quadros, né,
de quadro medidor, quadro de distribuição e distribuição para carga, é uma distância muito pequena. Então essa resistência acaba se tornando muito pequena por conta também desse número aqui ser extremamente pequeno, tá? Então temos uma resistência ínfima aqui que praticamente não gera queda de tensão e, portanto, podemos deixar esse critério aqui para um caso aí de instalação predial ou industrial onde se tem distâncias maiores, tá certo? Legal, falando um pouco da influência da temperatura agora, né? Aprofundando um pouco mais. Existem limitações quanto à temperatura de trabalho dos condutores, né, conforme eu já citei anteriormente. A tabela ao lado apresenta essas limitações de acordo com o tipo de isolação do condutor. Então, perceba, aqui nós temos tipo de isolação, temperatura máxima em serviço contínuo, temperatura limite em sobrecarga e temperatura limite em curto-circuito. Perceba, qual é o pior caso? Curto-circuito, então as temperaturas são maiores. Sobrecarga seria intermediário e uso contínuo é a temperatura que o sistema aqui de isolação, né, deve suportar quando se tem ali o condutor conduzindo direto, né, conduzindo de forma contínua. Daí aqui nós temos o famoso PVC, né, 300 mm². Temos aqui a borracha, né? Temos o polietileno. Então, são tipos aqui de isolação, tá? Que são utilizados aí em condutores e as temperaturas com base, tá, nessas isolações, para cada tipo de isolação. Por exemplo, o PVC ele tem menor capacidade aí térmica, né? Ele deve trabalhar em temperaturas menores em relação à borracha ou polietileno, tá? Que tem temperatura maior, tá certo? Então trabalha aí em condições mais baixas de temperatura. É importante saber disso daqui até com relação ao ambiente, né? Que você vai ter ali a exposição dos condutores. Legal, falando do método de referência, nós temos os métodos de instalação, né, de condutor, também denominados métodos de referência, que são os seguintes, né? Eu vou colocar aqui basicamente um trecho da norma no seu item 6.2.5.1.2, que traz o seguinte: método de referência A1. Condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Próxima referência, A2. Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. B1. Condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. B2. Cabo multipolar em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. Referência C. Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede de madeira. D. Cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo. E. Cabo multipolar ao ar livre. F. Cabos unipolares justapostos, tá? Na horizontal, na vertical ou em trifólio, ao ar livre. E na última referência aqui, a G, cabos unipolares espaçados ao ar livre, certo? Esses são os métodos de referência, né, que são colocados na norma e que eu vou tentar traduzir aqui de uma forma mais prática, tá, turma? Então aqui eu tenho a tabela de métodos de instalação, tá? Para obter a capacidade de condução para a corrente elétrica, né, é preciso saber o método de referência no qual se enquadra
o método de instalação, como mostram as tabelas ao lado, tá? Então, tem a primeira tabela aqui, que traz exatamente o que foi colocado antes, né? Então, aqui, método de instalação, temos o número, tá? Então, primeiro, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Tem vários aqui, ó, condutor isolado ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Normalmente a gente adota esse daqui, tá? Vários outros, tá? Várias referências, porém o mais utilizado é daqui. Parede de alvenaria é parede normal ali que nós temos, né? Dificilmente vai utilizar madeira, né? A gente trabalha aí com alvenaria, tá certo? E condutores isolados ou cabos unipolares, né? Daí tem unipolar, multipolar aqui. Eu trouxe uma imagem para deixar bem claro aqui para vocês, ó. Condutor isolado, ele tem aqui o condutor e uma capa de isolação, tá? Temos aqui o cabo unipolar, que ele vai ter aqui dupla isolação, e o multipolar, que tem também dupla isolação, mas ele é um cabo que tem vários outros cabos aqui com isolações distintas dentro dele, tá? Em termos práticos, é mais utilizado o condutor isolado ou cabo unipolar, tá? Aqui nós temos esquema ilustrativo, né, referente aqui ao métodos de referência e as descrições. Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja não perfurada, né, perfilado. Então, temos aqui várias descrições que são descrições referentes à norma, tá? E temos o esquema ilustrativo, né, para as duas tabelas aqui. Temos esse daqui, ó, cabos unipolares ou multipolares em leito, tá? Daí tem uma referência E para multipolar e F para unipolares. Outro aqui, condutores nus ou isolados sobre isoladores, tá? Temos aqui um esquema ilustrativo, né? Basicamente quer dizer aqui que é isoladora, que seria o condutor, mas são referências importantes, né? Que nós temos que ter noção para utilizarmos aí de forma correta na instalação elétrica, né? No caso, instalação elétrica residencial, que é o nosso foco, tá? Essa tabela aqui é a continuação aqui, né? Que vai de 1 a 11b, aqui nós temos 12 a 23. Dando prosseguimento, agora nós temos a tabela de capacidade, tá? Para corrente em condutores de cobre e alumínio. As tabelas ao lado indicam justamente aí a máxima capacidade de condução de corrente elétrica dos condutores de cobre e alumínio, sendo isolação PVC, né? Porque já vimos anteriormente que existem outros isolantes aí. Temperatura do condutor 70 graus Celsius, está também na tabela, podem dar uma olhada lá. E temperaturas de referência, né? No ambiente aí, ao ar, seria 30 graus Celsius e no solo 20 graus Celsius. Então precisamos ter referências, né? É tudo baseado em referências para que haja uma coerência em todos os projetos, tá? Então aqui, ó, método de referência indicado na tabela, né? A tabela que foi mostrada anteriormente lá, por exemplo. Alvenaria, né? Alvenaria seria isso daqui, por exemplo, né? Quantos condutores? 2 ou 3 condutores, depende, né, do circuito. A gente vai entender melhor a questão do dimensionamento, mas se eu quero, por exemplo, um circuito a 2 condutores que consome 15 amperes, tá? Puxa, 15 amperes está entre 13 e 16,5. Então, teria que, em tese, selecionar
esse carinha aqui, né? Um condutor de seção nominal de 1,5. Mas isso a gente vai verificar com mais detalhes também nas próximas aulas, tá? A gente vai fazer todo o projeto aqui de dimensionamento dos condutores. E aqui, essa tabela para o cobre, temos a mesma tabela para o alumínio. Perceba o seguinte, ó. Vamos pegar aqui um exemplo aqui interessante, ó. Corrente referência A1, tá? A1 para 16 milímetros. O que acontece? A1, dois condutores, 16 milímetros, 48 amperes no alumínio. A1, dois condutores para cobre, 16 milímetros, 61 amperes. Então perceba o seguinte, o cobre ele acaba tendo maior capacidade de corrente em relação à mesma seção de alumínio, tá? Então normalmente a gente acaba utilizando mais o cobre em projetos de instalação residencial, ok? O alumínio, enfim, ele acaba tendo uma densidade diferente, né, distinta, ele é mais volumoso, né, com relação ao cobre. Então, por questão até de espaço mesmo, de infraestrutura, o cobre ele é mais adotado que o alumínio. Falando um pouco mais sobre dimensionamento, a tabela abaixo mostra o número de condutores carregados a ser considerado em função do tipo de circuito, tá? Então, por exemplo, esquema de condutores vivos no circuito. Monofásico a 2 condutores. Número de condutores carregados a ser adotado, 2. Monofásico a 3 condutores. Número de condutores carregados, 2. Daí você para e pensa, estranho, professor, isso aqui é 3 condutores, por que apenas 2 carregados? Porque você tem ali 3 condutores, pode ser, por exemplo, tem uma fase com retorno por neutro e uma outra fase por retorno por neutro, tá? Pode acontecer. Você vai ter ali duas fases sem neutro. As duas estão carregadas, né? A corrente vem por uma, retorna por outra. Duas fases com neutro, tá? Duas fases com neutro. Então, a corrente vem por uma fase e retorna pelo neutro. A corrente vem por outra fase e retorna pelo neutro. Isso pode ser de forma concomitante. Trifásico sem neutro, 3 condutores. E trifásico com o neutro, 3 ou 4 condutores, tá? Condutores carregados, tá certo? A tabela ao lado mostra os fatores de correção de corrente dos circuitos para as temperaturas diferentes da temperatura do local instalado. Então, aqui nós temos temperaturas, temos aqui a isolação, no caso PVC, ou aqui o XLPE, tá certo? Então, perceba, a temperatura, ela tem ali um certo parâmetro, né, de correção. Então, se eu pego PVC a 10 graus, tenho que utilizar 1,22. O XLPE ou EPR, né, 1,15. E isso acaba sendo algo que tem uma certa proporção, né? Então, você vem aqui, ó, o PVC até ali 25 graus, né? Ele acaba sendo maior, esse fator aqui de correção, né? Em relação ao EPR, por exemplo, tá? Então, aqui no começo, 1,22, o EPR 1,15, depois 1,17, 1,2 para o EPR, 1,12, 1,08, 1,06, 1,04, já se aproxima bem aqui nos 25 graus, né? Daí 35, ó, 0,94 para o PVC, 0,96 para o EPR. Daí o EPR vai subindo, né? E o PVC
vai subindo assim, vai decaindo ainda, né? O termo de, na realidade ele vai decaindo, né? Estava 0,96, 0,91, 0,87. E o PVC ele também vai decaindo, só que o PVC ele vai decaindo de uma forma muito mais rápida, né? Para temperaturas maiores, tá certo? Porque ele não tem uma boa sensibilidade, né? Ele, em termos assim de temperatura, PVC suporta menos. Então, esse fator aqui, conforme aumenta a temperatura, para o PVC tem que ser, tem que ter uma queda mais brusca para o dimensional. Aqui é apenas a continuação, né, da tabela para variação de temperatura. Perceba aqui que o PVC chega aqui em 65 graus, simplesmente não tem disponível. O EPR ou XLPE é o único disponível e tem esses fatores de correção. Isso é um dado importante. Ó. Na tabela não aparece a temperatura de 30 graus, porque é considerada a temperatura ambiente. E nesse caso, o fator de correção é 1, não havendo, portanto, diferença de valor da corrente dos circuitos, tá? Tanto PVC quanto EPR tem como ponto ali comum 30 graus, tá? Se vocês observarem na tabela do slide anterior, nós temos um ponto ali que basicamente eles se aproximam muito e depois o EPR passa a ser maior que o PVC, tá? Um momento antes, nós temos temperatura de 30 graus, que não está na tabela, mas que vale 1, tá? Para os dois elementos isolantes. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez, né, em mais uma aula. Lembro sempre para deixarem as dúvidas da aula, dessa aula, aula de instalação elétrica, lá no Teams. Deixe no YouTube qualquer outra aula que vocês tenham curiosidade de assistir, circuitos elétricos, eletrônica analógica, montagem de circuitos eletroeletrônicos, enfim, qualquer disciplina que vocês tenham uma curiosidade em assistir no meu canal, pode deixar as dúvidas daí sim no YouTube que eu vou respondo aí diariamente a todos, tá? Sendo da escola, né, seja da ETEC ou não, estou disponível aí no YouTube para auxiliar todos que tenham dúvidas que não estejam fazendo necessariamente o curso, né, uma disciplina específica comigo. Então, dúvidas na aula de instalação, deixe lá no Teams, e dúvidas de outras aulas aí que eu tenho disponível no YouTube, pode deixar no meu canal do YouTube. Certo? Grato a todos mais uma vez pela atenção, desejo bons estudos e até a próxima.